Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado estadual pelo MDB, Ricardo Nezinho, que nos fala sobre a ação parlamentar e sobre um projeto de vida do cidadão Ricardo Nezinho, que está denominado, na verdade, Raízes de Arapiraca. Um projeto que está na sua 18ª edição e cuja atividade envolve toda a comunidade de Arapiraca. Mas vamos falar inicialmente, deputado Ricardo Nezinho, da sua ação parlamentar. Seja bem-vindo mais uma vez ao Frente a Frente. Obrigado, Gorete, obrigado a todos que fazem a TV Assembleia e boa tarde aos telespectadores desse Frente a Frente, esse programa assim tão bem assistido e que eu tenho assim um carinho muito grande, porque através dessa ferramenta a gente conseguiu chegar a lares que não conseguia chegar de uma forma assim rápida. E eu quero dizer a você da minha alegria de estar aqui neste programa e falar um pouco sobre a minha ação como deputado estadual. Pois é, deputado. Comecemos por essa condição que o senhor se engajou de abraçar a causa do idoso aqui em Alagoas. Como surgiu essa necessidade? Primeiro, Gorete, o Brasil ele está se aproximando de ser o 6º país que tem o maior número de sua população de idosos. Nesse planeta existem em torno de 814 milhões de idosos e no Brasil 24 milhões de idosos. Então, a gente está vivendo hoje na história da humanidade onde as pessoas elas vivem numa expectativa de vida nunca alcançada pelo ser humano. Para que você possa ter uma ideia, quando o Brasil foi descoberto, as pessoas tinham expectativa de vida de 35 a 40 anos. De lá ficou naquele patamar de idade. Ao chegar no início do século XX, eu vou dizer aí 1950, a expectativa de vida das pessoas elas foram para 50 anos. Em 1990, olha, do descobrimento do Brasil até 1950, quase que não houve um aumento significativo da expectativa de vida. Em 1990, a expectativa de vida ela chegou a mais ou menos ali com 65 anos. No início do século XXI, em 2016, a gente está com expectativa de vida de 70 anos. Japão, Austrália, eles chegam a expectativa de vida de 80 anos. Já os países da África, eles mal conseguem chegar a 50 anos. Então, hoje, na história da humanidade, essa nossa geração é uma geração que está com uma expectativa de vida a maior que já se teve. Isso é devido a quê? É devido a 5 fatores básicos. Primeiro, a saúde, os avanços que a saúde eles tiveram. Lá atrás, tantas rainhas morreram por parto. Parto, exatamente. E tantas outras doenças que tolas hoje. Segundo, pela educação. Terceiro, pelo saneamento básico. Saneamento básico são 5 fatores, Esgotamento sanitário, de distribuição de água de boa qualidade nos seus lares, o tratamento de lixo, tratamento de lixo nos locais onde nos aterros sanitários, a distribuição do lixo que você tem hoje como distribuir, coloca na sua rua, passa lá o caminhão,
E além também da violência também. Então, é violência, saneamento básico, educação, saúde e alimentação. Então, esses 5 fatores fizeram com que também a expectativa de vida aumentasse. Hoje a gente vê que, pelo fato de um cidadão ter 60 anos hoje, que antigamente era um senhor, se achava assim, já estava extrapolando a idade, hoje o cidadão de fim da vida, porque às vezes as pessoas confundem com idade, não é incapacidade. Exatamente. E hoje você vê 60 anos, eu tenho 56 anos. Daqui a 4 anos, eu serei uma pessoa idosa. Como eu sou. Como você é. Então a gente vê que a gente vive hoje uma expectativa de vida assim, muito grande. Favorável. Favorável. Né? Então, esse lado aí que a gente percebe e a gente vê que essas políticas, elas têm que estar realmente voltadas para a atenção do idoso, porque é muito importante. Você veja o seguinte, uma pessoa ela é negra, então tem um ativista que vai falar sobre a questão das melhorias, dos avanços, das conquistas do negro. Uma pessoa ela é homossexual, ela vai, luta e busca para a atenção da questão do homossexual. Uma pessoa ela é pobre, então vai buscar a questão das conquistas e das cotas para que possa ter a oportunidade de poder enfrentar aquela pessoa que tem uma certa condição de escolaridade maior. Um deficiente, a gente vê ativistas que lutam para que o deficiente tenha oportunidade de igualdade. Ou seja, em todos esses segmentos, a gente tem líderes, a gente tem pessoas capazes de conquistar seu espaço. A mulher, a gente tem mulheres que buscam igualdade com os homens. Então a gente vê em vários pontos, tem pessoas que têm essa garra de poder conquistar o seu devido legal. Mas para você perceber, todos eles que eu falei, quando ele chega na fase idosa, alguém diz, deixa de ser, parece que a pessoa perde a sexualidade, perde tudo. É um velho. Ou seja, ele deixa de ser aquela pessoa que lutou tanto, ativa, para colocar num ponto único. Então, por que eu acho interessante que a Organização Mundial de Saúde deixe realmente que esses 60 anos seja a fase do idoso? É para que esses ativistas, para que a gente, com saúde, com luta, com garra, com intelecto, com força, a gente realmente possa preparar os espaços para que a gente possa ter a tranquilidade e a segurança. A gente não pode deixar de lutar e esperar para que o ancião, que são pessoas de mais de 75 anos, o idoso vai de 60 até 74, o ancião vai de 75 até 90 anos. Então, o ancião vai lá esperar as conquistas que ele possa lutar. Não, ele pode não estar vivo, ele pode não estar vivo, ele pode não ter força, ele pode estar dependente de alguém jovem, ele pode não ter aquela independência. E o idoso, sim, ele tem todos os atributos para que ele possa lutar. Então, é importante que todos esses líderes que eu falei, tanto da mulher, como do negro, como do homossexual, como do deficiente, como qualquer um que luta por uma causa, ele lute, mas ele também lute e deixe naquele espaço assim. E quando eu também chegar na fase idosa, eu tenho também que ter essas conquistas. Então, esses segmentos, eles têm que estar falando com os idosos para que possa ser uma ponte. E essa ponte possa gerar conquista. Então, essa é a importância hoje, porque
é um estalar do dedos para que a gente possa chegar na fase idosa. Exatamente. E na fase idosa, as condições, como o senhor falou, são muito precárias para a maioria da população que chega a essa idade, né? De ser considerado um idoso. Então, grande parte da população. Então, é importante que tenha sensibilidade, setores que podem mudar as condições de vida desta população idosa. Como um ativista, como um deputado na sua condição, que tem essa preocupação. E aí eu entro nessa questão da ação parlamentar, como o senhor tem contribuído, por exemplo, o senhor é autor de projetos de lei que criam condições melhores para a vida do aposentado. Um dos projetos dispõe sobre finalidades e as diretrizes da política estadual da pessoa idosa, sobreveu na fonte do Conselho Estadual do Idoso. O que há assim, de trabalho conjunto nessa tarefa? Com certeza. Primeiro, eu quero dizer a vocês que, antes de eu entrar nesse tópico, Gorete, que é necessário que o idoso ele se assuma. Há preconceito, não é? A pessoa às vezes chega assim e diz, não, eu estou com meus 65 anos, eu não me acho idoso. Não é que você acha ou deixa de achar. Está na faixa etária. É que está na faixa etária. Então, você estando nessa faixa etária, assuma. Diga, epa, não é assim não, cadê as minhas conquistas? E todos nós teremos que estar juntos lutando, sem ter a vergonha, sem ter esse preconceito e assumir. Quando a gente assume, a gente conquista. Essa proposição que você falou e tantas outras, Gorete, todas elas eu busco o Conselho Estadual do Idoso. Até foi uma indicação sua que as pessoas pudessem me falar comigo e eu achei maravilhoso esse encontro e foi profícuo, muito profícuo. Então, hoje a gente tem essa retaguarda, porque eles é que estão vivendo realmente, eles estão ali em todos os fóruns, em todas as discussões, em todos os reclames, eles estão ali absorvendo e eles contribuem. Então, esse é um projeto que saiu realmente da essência do Conselho Estadual do Idoso, para que a gente possa, como parlamentar, como legislador, a gente poder apresentar aqui nas comissões, apresentar aos senhores deputados e passar em plenário, ser aprovado e o governo sancionar. Então, entre outros que a gente tem feito. Pois bem. Deputado Ricardo Nezinho, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Ricardo Nezinho, ele que abraçou a causa do idoso e entre as inúmeras proposições, ele tem concentrado, não é, a sua preocupação com a política estadual do idoso, a política universal do idoso, né, deputado? Mas falemos nessa questão sobre as condições de usar um símbolo para identificar, que o senhor é autor desse projeto também, né, que questiona o uso do símbolo do idoso para vagas, por exemplo, de automóveis em shopping, em supermercados, aquelas plaquinhas que identificam a condição do idoso e de uma forma pejorativa, né? E aos poucos a gente vê que as placas têm mudado, não é, a forma. Como chegou essa questão para o senhor? Primeiro você veja, aí foi um despertar no nosso gabinete e consultado pelo Conselho Estadual do Idoso, porque você chega no estacionamento, estava aquele senhorzinho de bengala, e diz aqui está reservado para o idoso.
Então, aquele símbolo ali mostra uma pessoa totalmente incapaz, decadente, uma pessoa que está ali fragilizadíssima. Fragilidade. A pessoa muito frágil, na verdade, a pessoa muito frágil. Então, o que acontece? Então, e isso fez com que a gente pudesse... Fragilíssima. Isso, é verdade. Então, isso fez com que a gente pudesse, através desse projeto de lei, a gente pudesse colocar um símbolo que levasse para cima. Como exemplo, 60 mais. O cara tem mais de 60 anos. Não importa ali, a forma como ele chega à vaga, né? Porque às vezes chega ali um cara lá de 60, 65 anos, ali saiu de uma academia, short, tal, pronto, veio da academia, nem condiz com aquilo ali. Pois Na verdade, o cara só... O que pode haver é um bom senso de, se você se condiciona bem e pode estacionar, pode reservar as vagas que não são da totalidade do estacionamento para as pessoas que têm algum problema para se locomover, por aí vai. Eu acho que logo mais, sabe, Gorete? Eu acho que logo mais, e eu acho que não é salutar, tem que permanecer o estacionamento para idoso. Logo mais vai ser estacionamento para ancião, de 75 anos por diante. Mas eu acho importante que tenha para idoso para poder despertar conquistas, porque a vida assim, ó, é um estalar de dedos. Então, esse projeto foi para isso. Foi para que pudesse tirar aquela forma pejorativa e pudesse realmente representar o que é hoje um idoso. É uma pessoa capaz, é uma pessoa que contribuiu muito e contribui muito, continua a contribuir, tanto com sua capacidade intelectual, profissional, pela sua experiência de vida e profissional. Ou seja, tem países que o idoso e tem que ser uma verdadeira relíquia. Ali está uma pessoa que tem um aprendizado, que passou por várias e várias situações. Referencial do saber, não é? Do saber. Pois bem, entre outras ações, o senhor também é autor de uma lei que estabelece os direitos da pessoa idosa no contexto do estado de Alagoas. Os direitos continuam sendo, digamos assim, algo a se lutar por eles, né, deputado? Com certeza, e principalmente o seguinte, é que a gente precisa colocar isso como lei, colocar isso para que a pessoa que não está respeitando aquelas diretrizes, ser penalizada. Até então, quando você não coloca uma lei, não coloca as políticas públicas voltadas a isso, você não tem nem como realmente chamar a atenção ou criminalizar a pessoa. Tem coisas realmente que acontecem por falta de informação, mas tem outros que realmente é má fé. Então, esse projeto é um projeto muito rico, um projeto que o próprio Conselho nos ajudou e abraçou ele para que pudesse colocar todos os pormenores e a gente pudesse estar sintonizado com a política nacional e aqui a gente pudesse readequar a nossa situação também. Então, são leques que se fecham para que a gente possa, cada vez mais, a gente estar buscando as garantias do idoso. Pois é, nessa questão dos condenados por crimes contra a pessoa idosa, o senhor também tem um projeto nessa condição de definir melhor como são... Um dos itens, Gorete, é o seguinte, o cara foi condenado, foi julgado, realmente foi comprovado que ele fez uma violência contra o idoso, ele não pode prestar concurso público, ele não pode estar em cargo comissionado do Estado, eles não podem ter regalias, ou seja, ele terá penalidades. Então, a gente vê, são itens pontuais que quando você soma, você vê que a gente consegue aos poucos ir avançando. Tudo isso é o quê? É fruto de quê? É fruto de pessoas ativas que estão nos ajudando. Então, por isso que eu conclamo a todos esses segmentos que está aí atuando, ele atue e ele se enxergue, logo mais ele será idoso. Então, ele comece sempre a linkar, fazer esse link. E o idoso,
conselho, toda a representatividade do idoso, eles possam estar sempre linkados com todos esses movimentos, para que possa estar sintonizado, para quando chegar a melhor fase que eu acho, que é a fase dos 60 anos mais, a pessoa possa olhar para trás e cheguei inteiro. Chegou inteiro. E com conquistas. Conquistas mas não sem deixar de ser amparado pela sociedade. Perfeito. Eu creio que o ideal seria a criação de núcleos nos sindicatos, nas organizações, enfim, onde for possível a representação da categoria, ter essa preocupação de pensar à frente, não é, deputado? Verdade. Você veja o seguinte, causa animal. Pessoas, líderes, ativistas, começam a ver naquele animal, que aquele animal ele preenche muito a vida de uma pessoa. Realmente é importante como mexe, como fortalece o emocional. Mas eles começam a enxergar a necessidade da conquista daquele animal. E isso, quando a campanha ela é bem feita, ela começa a despertar uma sociedade. A sociedade começa a ver da importância de ter aquele zelo e aquele cuidado. É a mesma coisa com a causa do idoso. Se a gente fizer um trabalho, se todos nós estivermos unidos, fizer um trabalho realmente competente, quem for chegando na fase idosa, todo mundo vai olhar, se engajando, não é? todo mundo se engaja, todo mundo olha, começa a olhar com outros olhos. O filho começa a respeitar, não acha que o peso, não acha que sabe mais do que o pai, porque o pai está idoso, não acha que sabe mais. Pelo contrário, ele sempre vai ver que sabe menos, porque o pai tem experiência enorme. Então, Isso é alimentado inicialmente em casa, em né? casa, Na educação fundamental, doméstica. porque quem é o pai ou a mãe que não enfrenta um filho e ele, quando está com seus 15, 16 anos, ele acha que a gente já está ultrapassado. Pelo contrário, a gente está ali, está honrado, porque passou por aquelas diversidades que eles passaram, que eles irão passar. Então, essa campanha de olhar com outros olhos para o idoso, respeitá-lo, olhar com admiração, isso você vai sentir, sabe aonde? Primeiro canto que você vai sentir é dentro da sua casa, onde o neto, onde o filho vai olhar com respeito, porque idade não é sinônimo de incapacidade, pelo contrário, idade é sinônimo de uma pessoa que passou por várias situações de altos e baixos, superou vários obstáculos e está ali inteiro para poder ser um professor na vida daquela pessoa. Certamente. Bem, eu falei em núcleo, né, uma estrutura aqui na nossa conversa sobre organização, né, da pessoa idosa, mas o senhor tem um projeto que pede a criação de núcleos especializados em saúde para pessoas idosas nos hospitais públicos de Alagoas, da rede pública estadual. Qual é a possibilidade concreta? Veja só, já está existindo, já está começando a ser criado. Dá um exemplo no hospital de emergência lá da cidade de Arapiraca, esse núcleo já está criado, já está atento. Foi focado em quê, primeiramente? Na época do Covid, as pessoas com determinadas idades ou com algumas convalescências, ela foi pedido para ficar em casa. E dentro de um lar, dentro de um estresse, dentro de uma situação outra, às vezes gera-se alguma violência. E às vezes chega nos hospitais idosos com uma reclamação de seu acompanhante que trouxe de queda da própria altura. O que é queda da própria altura? Pois é. A pessoa chegou, caiu, não, ele caiu. Simplesmente. Simplesmente. E não tem ali um núcleo especializado para que possa, de uma forma minuciosa, fazer a anamnese daquele paciente para saber se realmente foi queda da própria altura
ou foi violência doméstica? Então, e casos existem, e muitos casos existem. Em todas as classes Em sociais. todas as classes, do mais rico ao mais pobre. Em todas. E o idoso fragilizado. E o idoso fragilizado, às vezes dependente, às vezes emocionalmente mais dependente ainda, e fica ali naquela situação. Então, a gente Refém, né? Refém. Refém de todos, De da tudo. família, inclusive. Refém de tudo. Né? Do cuidador, da família, que a pessoa não vai colocar em risco, né? Denunciar algo que ela não vê sustentação Verdade. E outra. de proteção. E ela não vai ser que vai entregar. Ah, o senhor foi lá e disse, não vai. Então, a gente tem um núcleo realmente especializado, esse núcleo começa a buscar e começa a despertar tanto para os familiares dele, que aquele cidadão não teve queda da própria altura e sim sofreu uma violência. Então, a própria família vai começar a investigar e ter um cuidado redobrado de quem está tomando conta dele. Então, esse foi focado nisso para que a gente pudesse ter essa visão mais apurada. Sobre o envelhecimento saudável, o que nós falamos no início dessa entrevista, mas eu queria ver a possibilidade de um entendimento em que não só no início, fazer aquela opção dos 5 itens que leva a um idoso saudável, mas determinante para isso é a convivência familiar, né, deputado? Seria por aí? Com certeza. Quando eu falei com vocês quais são os 5 itens, saneamento, violência, educação, saúde e alimentação. Então, esses 5 itens que fizeram com que a nossa expectativa de vida tivessem hoje uma das maiores da história da humanidade. E isso tudo vai com que quando se bota uma educação, você está trabalhando nisso aí. Está trabalhando como respeitar o idoso, como tomar conta do seu pai. Porque quando a gente toma conta dos pais, é o primeiro mandamento de promessa. Qual é o primeiro mandamento de promessa? Honrai pai e mãe, para que você viva feliz e você viva com sucesso nessa vida. Então, esse é o primeiro mandamento de promessa. Então, além do mais, que no Estatuto do Idoso diz que um abandono do idoso, a pessoa pode ter de 3 meses a 6 anos de reclusão e mais multa. Então, tudo se fecha de acordo quando os nossos líderes de classe, tudo, comecem a olhar e comecem a linkar. Todos têm que começar a linkar. Que se eu sou mulher, eu vou linkar para o idoso. Se eu sou deficiente, eu vou linkar para o idoso. Se eu sou homossexual, eu vou linkar para o idoso. Se eu for deficiente físico, eu vou linkar para o idoso. Se eu sou protetor dos animais, eu vou linkar para o idoso. Tem que ser esse ponto de convergência. Perfeito, deputado. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, 1 minuto, estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual pelo MDB, Ricardo Nezinho. Nosso assunto da ação parlamentar
mas agora sobre um projeto de vida do cidadão Ricardo Nezinho, Raízes de Arapiraca, que enaltece pessoas que fizeram história e que continuam a contribuir de alguma forma para a história do município de Arapiraca não seja esquecida. Deputado, como conceber um projeto como esse, dessa magnitude? O senhor me dizia que tem mais de 300 vídeos já editados. Eu pergunto, qual foi o princípio? Como aconteceu o princípio dessa ideia? Bom, o princípio da ideia surgiu quando meu pai faleceu. Aí eu disse, rapaz, eu não deixei nada assim que pudesse ter a história dele, ele contar as minúcias da sua vida, a infância, a adolescência, a história dele. E não tinha deixado nada. Aí passou-se um tempo, minha mãe adoeceu, levamos ela para vários locais aí e realmente não tinha como curar. E dali eu resolvi fazer o documentário da vida dela. E ela nem sabia que estava tão doente assim. Aí ela contou a história dela, quem eram os avós, quem eram os pais, a infância, a adolescência, os irmãos, como encontrou com meu pai, quantos filhos tiveram, as dificuldades da vida, as alegrias da vida. E daí eu fiz esse documentário. 6 anos depois, aí eu disse, por que não fazer nas pessoas de Arapiraca? Aí eu comecei a fazer. E com um critério. Quais são os critérios? Pessoas que tenham mais de 72 anos. E pessoas que chegaram ali em Arapiraca de 1970 para trás. Por quê? Primeiro eu quis fazer um contexto da cidade de Arapiraca. Porque eu fazendo esse contexto da cidade de Arapiraca, eu possibilito a ter outras pessoas querer fazer modelos de outras cidades e do próprio estado. Já que a minha condição não dá para fazer do estado de Alagoas, eu faço mas eu farei bem feito para que possa realmente ser modelo para outros e outras situações. Porque esse documentário, ele serve para quê? Ele serve para pesquisa da história da cidade, porque são testemunhas vivas. Ele serve para que as escolas, tanto no município como do estado, possa realmente beber sabedoria daquelas pessoas e possa entender os costumes, a mudança comportamental e urbanística da cidade. E, além do mais, aquele cidadão, a vida dele vai para a posteridade. A gente vai embora e daqui a 500 anos está ali a vida daquela pessoa. Então, a gente tem história de pedreiro, de instaladeira de fumo, de cozinheira, de agricultor, de professor, de médico, de padre, de pastor. Pois é, nesse universo, alguma peculiaridade que possa ser contada rapidinho? Rapidinho tem uma que eu conto, que tá, porque eu sou o curador. Eu estava dizendo aqui antes da entrevista, estava dizendo que eu era a pessoa que fazia a censura. Agora disse, não, censura não, curador. Então eu sou o curador do Raízes de Arapiraca. Porque às vezes as pessoas ficam tão à vontade, Gorete, tão à vontade, que diz coisas assim, porque se fosse para sair, o Raiz só tinha 3 edições, tinha acabado. E tanta confusão ia com o que acontecer. Uma das coisas que eu achei interessante é o seguinte, é que eu tenho uma instaladeira de fumo, disse que antigamente você casar, às vezes o pai dizia, casa com fulano, não sei o quê. E aquele negócio todo, aquela dificuldade toda, ela casou com um rapaz, e o rapaz bebia, trabalhador, era ele. Trabalhava de segunda até a sexta. Sábado entrava na cachaça, só que ela dizia que ele era ruim demais. Os dois trabalhavam na plantação de fumo, chegava na sexta-feira à noite, ele pegava o dinheiro dela e dele, ia fazer a feira e chegava embriagado, aquela conversa toda. Raspas e restos. E produção de filho. Filho era com ele mesmo, e ela já tinha já uns 8 já. Só que ele dizia assim, ele não comprava nem calcinha para mim. Teve um tempo que eu usava a cueca dele. O homem era ruim. Ele falava que o homem era ruim. Aí disse que ele morreu. Quando ele morreu, estava lá no caixão, na casinha simples, casinha daquelas de reboco e tal, aí de taipa, né? Aí morreu, estava lá,
Aí ela botou, tá lá no caixão, aí ela chegou pro neto e disse, meu filho, meu neto, dá uma olhada ali no caixão, se o teu avô tá morto. Ela não acreditava, porque para ela foi uma alegria. Ele seria para a emancipação A emancipação dela. Dá uma olhada nisso, o teu avô tá morto mesmo, porque então é ruim demais. Então, essa coisa aí, e as outras, o curador tirou. Tirou, não foi possível não continuar. Foi possível. E dentro dessa atividade, se estabelece, se retoma amizade, se conhece pessoas? Com certeza. E ao mesmo tempo você começa a ver, o mais interessante do Raiz de Arapiraca, é que você começa a ver que história de pessoas simples, ela serve muito para a gente. Porque aquela pessoa passou por dificuldades mil. Pessoas simples e outras que não são aquinhoadas, pessoas abastadas, mas que também tiveram suas lutas e suas vitórias. Então, as histórias dele, a gente começa a perceber que alguma situação a gente passou ou a gente se adequa a ela e vê até como foi que ele passou, como foi que ele conseguiu sobreviver, como foi que ele conseguiu viver. Então, é um verdadeiro ensinamento. Histórias reais. Das pessoas se identificam com a sua própria história. É verdade. Né? E a gente começa a ver como a vida ela é dinâmica e como é importante a gente observar sempre as lições que as pessoas nos dão, que é um verdadeiro aprendizado. Então, hoje nós temos mais de 350 documentários. Quero chegar agora, está 1000 ou mais, e são lições de vidas. E de pessoas mais simples é que você às vezes tira ensinamentos assim fabulosos. O senhor é um entusiasta de raízes de Arapiraca. Eu sou apaixonado, na verdade. Pois é. Sou apaixonado. A gente leva uma equipe, tem lá o projeto Raiz de Arapiraca, tem 10 editores. 10 editores. 10 editores. Senão não dá conta. Não dá conta. E são freelancers. É um investimento, é um investimento alto. E é por produção. A gente lá em Arapiraca tem editores maravilhosos e a equipe... E a reação da sociedade, da população sobre esse trabalho? É incrível, porque você... Ela se identifica. Se identifica, porque você começa a colocar pessoas, conhecidas ou não, de famílias grandes ou não, e ali começa a se fechar, é um leque. Aí você começa a ver, e outra, é uma honra com a pessoa estando viva. Dai honra quem tem honra, então você vai honrá-lo. E honrar como? Tem pessoas que nunca, às vezes, passa pouco tempo na televisão. E ali, o lançamento é no cinema. A gente convida o cidadão na casinha dele, grava ali, ele conta a história dele, a gente edita. Tem documentário de 10 minutos, como tem documentário de 2 horas. E a gente edita, fica aquele... E no dia a gente chama 15 pessoas, como será agora essa 18ª edição. A gente chama 15 homenageados, cada homenageado leva 15 convidados. E ali, no cinema, no Cinesystem, no shopping de Arapiraca, na tela do cinema, ele vai receber uma homenagem de sinopse poética de 3 a 4 minutos, que dá em torno de 1 hora ao todo, e ele se vê ali no cinema, naquela tela, sendo honrado. Isso é um momento de empoderamento. Empoderamento. Total. É um momento de empoderamento, assim, a pessoa sai assim, feliz demais. Recebe um quadro com a foto dele, de Raiz de Arapiraca, com QR Code. A sinopse, ela é escrita pelo professor Sandro, é o melhor sinopista hoje do estado de Alagoas ou do Nordeste. Ele deixa o pequeno e o grande no mesmo tamanho. Mesma estatura. Mesma estatura, você não vê diferença nenhuma. É narrado por mim e escrito por ele, e ali é um verdadeiro show. Então, às vezes, pessoas que nunca foi no cinema, quando vê, se depara aí com aquela coisa maravilhosa. Ou seja... Parece um teatro imenso. É um teatro. E interessante, que a gente já coletou documentários de pessoas de 105 anos. 105 anos. 90 tem aí aos foros. Então,
É assim, é uma coisa assim, muito linda, muito mágica. Sobre o título, Raízes de Arapiraca. Arapiraca é uma planta, né? É, uma E árvore. raízes tem tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. A pessoa chegou lá, fincou as suas raízes na cidade de Arapiraca, e ali está dando frutos e bons frutos. Então, Arapiraca é uma árvore onde o nosso fundador, assim que chegou em Arapiraca, ele passou a morar debaixo de um pé de árvore, foi a sua primeira moradia, e daí surgiu o nome Arapiraca. Deputado, estamos caminhando para o final da entrevista, mas é interessante saber se nesse projeto é algo que foi encampado unicamente pelo senhor e sua família? Unicamente por nós. É um projeto, e eu te falo mais, esse é um projeto, é o único projeto, é o maior projeto etnográfico do mundo. Não é de Alagoas nem do Brasil, é do mundo. Não existe outro igual. Não tem outro igual. No conceito dele não tem outro igual. Se São Paulo quiser fazer pode fazer, mas nunca vai chegar a ter pessoas que falem da origem da cidade de São Paulo, que viveu. Não vai ter. Arapiraca a gente tem. Arapiraca completar 100 anos, a gente tem pessoas que têm lá 105 anos, mais velho do que a cidade. A gente nunca vai encontrar uma pessoa de 550 anos mais velha que a cidade de São Paulo. Ou seja, então é o único projeto etnográfico do mundo e é o maior nesse conceito dele dentro de uma cidade. Pois é, Arapiraca vai fazer ano que vem, no próximo ano, 100 anos. E espera-se que Raízes de Arapiraca também vai fazer algo nesse sentido? Com certeza, a gente vai continuar, de 100, 101, 102, vai continuar com o projeto Raiz de Arapiraca. E eu estou levando um projeto aí, quando eu era presidente da Câmara, eu fiz um livro e fiz um site, onde eu consegui a primeira ata de instalação da Câmara até a ata atual daquela legislatura, que foi 2003. Então, eu consegui fazer a história de cada legislatura relatada pelas atas da Câmara, que a ata da Câmara é um documento. E, ao mesmo tempo, consegui fazer a biografia dos ex-vereadores dadas pelos seus familiares. E dali a gente conseguiu fazer um livro, e esse livro ficou numa página, uma foto de Arapiraca antiga, e no outro lado a foto do mesmo ângulo. E a gente está fazendo um livro agora, continuando, para ser um livro de 100 anos da instalação da Câmara de Arapiraca, a história de Arapiraca relatada pelas atas da Câmara Municipal. Vamos fechar 100 anos da cidade. Sobre a sua experiência no Legislativo, deputado, como o senhor avalia nessas legislaturas em que o senhor está na Casa de Tavares Bastos? Primeiro, uma legislatura passageira, rápida, muito rápida. Está eu já fui 4 vezes vereador do município de Arapiraca, 2 vezes presidente da Câmara, já estou no 5º mandato de deputado estadual e foi ontem. E a vida é assim, ela é rápida. Então é por isso que Ela é o momento. Ela é o momento, por isso que eu desejo a você que está nos ouvindo, não olhe para o passado, nem olhe para o futuro. Olhe para o presente. Já está dizendo, é um presente de Deus. Viva hoje com abundância, viva com abundância. O que é viver com abundância? É você viver com saúde, é você viver olhando as coisas mais simples, é você caminhando, é você se alegrar porque está tomando um copo com água, é você se alegrar porque pode andar, é você se alegrar com tudo. É uma vida em abundância. Então, viva isso. Deputado Ricardo Nezinho, estamos finalizando, infelizmente, essa edição do nosso programa e eu agradeço mais uma vez a sua participação. Algumas considerações? Não, Gorete, só agradecer a você mais uma vez, por tantas vezes estar aqui no Frente a Frente, que é um programa assim, histórico da nossa Casa Legislativa. A TV Assembleia é uma ferramenta importante que a gente tem e você, de uma forma assim, magistral, conduzindo essa nossa emissora que você faz com muita competência e com muito equilíbrio. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.